Então eu passo imediatamente a apresentar a nossa oradora de hoje, a doutora Inês Pereira Rodrigues. A Inês Pereira Rodrigues completou o doutoramento na Universidade da Beira Interior no ano de 2013 com uma tese intitulada Um Mundo de Possibilidades, o conceito de movimento ontológico em Jan Patočka, tendo previamente completado um mestrado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também sobre Patočka. Tem publicado em edições nacionais e internacionais na área da fenomenologia, explorando ideias relacionadas com liberdade e responsabilidade na nossa relação com o mundo. Após um período na Austrália, onde trabalhou na University of Notre Dame, Austrália, como lecturer, a Inês Rodrigues integrou-se no final do ano passado como investigadora no Praxis e aluna de pós-doutoramento na Universidade da Beira Interior, onde está a dar início a um projeto de investigação acerca da verdade na identidade narrativa de Ricoeur. Dou então a palavra à doutora Inês Rodrigues, que vai falar-nos sobre o texto O que é a existência, da autoria do filósofo Jan Patočka. Então, tem a palavra. Ok, muito obrigada. Portanto, eu vou tentar então fazer esta projeção dos slides. Estão a ver tudo bem? Sim? Fixe. Ok, então, antes de mais queria então agradecer à professora Irene e ao Luís Gabriel e nestes últimos dias particularmente ao Moisés e ao Ângelo por me terem primeiro convidado e nestes últimos dias acompanhado nas minhas dúvidas acerca de como fazer exatamente uma projeção de slides em que tem as duas coisas, não é? E tanto a apresentação dos slides vai principalmente ter citações e é uma coisa que me ajuda a mim a organizar a apresentação e quando estou do outro lado ajuda-me a mim a seguir a apresentação, então normalmente faço isto. Então a apresentação toca em dois temas e que são relacionados entre si. Vou começar por dar uma explicação breve de quais é que são os principais aspectos da fenomenologia assubjetiva de Jan Patočka. E para fazer isto, claro que vou ter que usar outros textos que não são aqueles que foram propostos para a leitura, mas não vai demorar muito tempo. E a ideia é que espera-se que esta posição de Patočka na fenomenologia e nos abra caminho para compreender como é que ele se posiciona face a Husserl e a Heidegger, mas também que nos ajuda a compreender depois o tema do texto que foi realmente proposto para ser lido, que é o que é a existência. A pergunta que me está a orientar nesta minha leitura e a apresentação deste texto é sobre o eu, portanto é como é que Patočka concebe um eu. E a razão para isto é porque neste momento estou interessada em explorar ideias de uma identidade pessoal, principalmente em Ricoeur, mas acho que há aqui ideias que podem ser usadas para isso ou que podem ser contrapostas com algumas das ideias de Ricoeur e, portanto, estava a fazer esse trabalho. Então, a posição de Patočka face a Husserl e Heidegger na fenomenologia subjetiva. Portanto, Jan Patočka é um filósofo checo que nasceu em 1907 e é ele ali do lado esquerdo. E foi morto, literalmente morto, em 1977, quando sofreu um acidente vascular após várias horas de interrogatório pela polícia política soviética. O Patočka foi um dos membros fundadores no Charta 77, que foi um grupo que defendia direitos civis durante a ocupação soviética na República Checa, e terá sido devido a esse seu papel vocal de dissidente político que ele foi alvo deste interrogatório que acabou por matar. Patočka foi aluno de ambos Husserl e Heidegger. Um ano após acabar o doutoramento, em 1933, viajou com uma bolsa de estudos para Freiburg, onde estudou sobre Husserl e conheceu Eugen Fink, que é a outra pessoa na fotografia do lado direito, não é? Claro, o do meio é obviamente Husserl, e depois também participou nos seminários de Heidegger, que na altura já era o diretor do departamento de filosofia. A influência de ambos Husserl e Heidegger é sempre evidente no seu trabalho e terá sido provavelmente evidente para vocês que leram o texto. Então, no seu percurso na fenomenologia, Patočka mantém-se fiel a ambos Husserl e Heidegger em alguns aspectos e distancia-se deles noutros. A Husserl, cuja visão da fenomenologia ele continua a admirar ao longo do seu trabalho, Patočka criticou o que apelou de cartesianismo da sua fenomenologia. Nas meditações cartesianas, Husserl segue, de uma certa forma, os passos de Descartes. Ele propõe, com a époque, suspender todas as teses do conhecimento que possuímos para podermos, mais uma vez,
fazer um novo começo na filosofia sobre o solo firme. No entanto, segundo Patočka, talvez pela proximidade com o projeto cartesiano, o que acontece é uma redução à esfera do sujeito transcendental. Suspendemos todas as teses do nosso conhecimento, suspendendo a tese da existência do mundo enquanto realidade exterior, e ficamos com acesso às vivências enquanto vivências de um sujeito ou de um ego. Mas é precisamente aqui que Patočka aponta um passo em falso, porque diz ele, não é o ego que é indubitável, mas antes as vivências do ego. Ao suspender a tese da existência do mundo, o que me resta é a experiência do mundo, ou o mundo enquanto experiência. Não é a experiência de um eu ou de um ego, e depois a partir deste, de um mundo. Ou quer dizer, no cogito ergo sum, o que há de certo é o cogito, ou melhor, as cogitaciones, mas não o sum. Quando dizemos penso logo existo, o que há de certo e indubitável é o pense. O existe é já o resultado de um salto ou de uma dedução secundária. Não se pretende com isto negar a existência do sum, mas sim que questionar a sua natureza, aquilo que é. Porque o ego, na verdade, só se mostra nas vivências e sob condição de possibilidade dessas vivências, que são assim mais originárias. Então temos aqui uma primeira citação, mas Patočka escreve que no sum em si não há nada para ver. Isto é, o sum apenas é visto nas cogitações, pelas suas manifestações na esfera fenomenal. Não há uma realidade à parte que podemos assumir e agora começar a investigar independentemente. Patočka defende que isto mostra que há uma prioridade da esfera fenomenal e que é este o campo a que temos acesso quando fazemos a epoquê. Portanto, a citação vou ler. No ego propriamente dito não há nada para ver, vemos o ego, ou melhor, o ego só se pode tornar visível através daquilo com que se ocupa, daquilo que projeta e faz precisamente na esfera fenomenal. A esfera fenomenal projeta o ente possível, não na abstração de um ser em si, mas antes precisamente em conexão com o sum. Ela, a esfera fenomenal, é bem um projeto do ente em totalidade, que engloba o ego sum e certamente enquanto sum, isto é, como um centro que se refere a si mesmo através de tudo o resto. Patočka propõe que a abordagem fenomenológica adotada com rigor resulta num campo do aparecer onde fenómenos de todos os tipos se manifestam e onde não é possível distinguir entre fenómenos objetivos ou subjetivos. A tudo aquilo que se dá, seja uma dor na perna, uma aflição repentina ou um moscardo que zume no meu ouvido, mas que ainda não vi, dá-se ali, na esfera fenomenal. Ao expandir a epoquê para incluir o sujeito enquanto tal, ficamos com a esfera fenomenal, campo de todo o aparecer, e daí chamar-se esta fonologia a subjetiva. Não porque não tenha um sujeito, mas este não vem já definido como um determinado tipo de ser, definido por uma diferença dos outros tipos de entes que aparecem, mas é antes apenas visível também para nós, pelo que manifesta na esfera fenomenal, na sua relação a si mesmo. O ego é, assim, diz Patočka noutro texto, o centro de organização da estrutura do aparecer, ou nos termos de Merleau-Ponty, o ponto zero. A esfera fenomenal, que é composta de todos os fenómenos, ou melhor, que é a condição de possibilidade de qualquer fenómeno, agora que já não são distinguidos entre subjetivos e objetivos, é o que Patočka se chama mundo, propriamente dito. Ela, a esfera fenomenal, tem uma estrutura composta por aquilo que aparece, o quê e a quem o que aparece se manifesta. O sum é esta componente do aparecer que, na sua relação consigo mesmo, torna possível a manifestação. E temos uma outra citação, e esta num texto que ele chama epoquê e redução, portanto a fazer esta distinção entre o que é a epoquê e uma redução que ele acha falaciosa, e diz o mundo é a condição de possibilidade, não apenas do aparecer das realidades naturais, mas também de um ente que vive numa relação a si mesmo, e com isso torna possível o aparecer enquanto tal. Se Patočka faz uma crítica a Husserl pelo excesso de subjetivismo do seu projeto fenomenológico, por outro lado, para além de criticar a Heidegger a falta de corporalidade e relação com outros na sua concepção de existência humana, num texto em particular, ele aponta-lhe também uma falha na articulação da estrutura do ser que é na sua existência. Tenho aqui outra citação para Heidegger, e que diz: pode-se levantar uma objeção ao novo modo de Heidegger fazer fenomenologia, tão distintamente oposto ao de Husserl, como teoria de reflexão. A objeção tem a ver com a estrutura especial, fundamental para Heidegger, a estrutura da existência, de um ser que vem comprometido a si mesmo, deve-se assumir a si mesmo, deve-se envolver em ação, conseguir-se, sem tornar esse fazer-se num mero retrabalhar, e eu penso que ele quer aqui dizer um retrabalhar de uma essência. Um ser cujo ser é a sua tarefa, que é seu próprio, de si mesmo, este não pode incluir nada de objetivo, de tipo coisa, nada que possa ser anotado. Ser o seu próprio ser é marcado por uma propriedade, por ser si próprio. Isso pressupõe um eu. E um eu é qualquer coisa que perdura, algo que devemos pressupor em todas as nossas afirmações. Não há então aqui uma contradição no modo de Heidegger fazer filosofia?
Esta tentativa de determinar o modo de ser da nossa existência não é ele contraditório ao pressupor algo que vai contra essa mesma concepção de ser? Portanto, se em Husserl corremos o risco de assumir o eu como uma coisa substancial, porque assim o fez Descartes ao se distinguir das coisas do mundo, com Heidegger, o ser em vista de si mesma, a existência humana como aquela que precede a sua essência e assim tem a se realizar a si mesma, abre-nos a pergunta de como é que algo se pode realizar sem, de certo modo, já ser. Ou seja, como é que eu posso dizer que me estou a realizar sem pressupor um eu que já lá está, realizando-se? E eu penso que Patochka então está aqui a pedir uma articulação deste modo de ser, que é a existência. E passamos então ao texto que foi proposto. Então, com licença. Então, neste texto, Jan Patochka propõe compreender a existência humana de duas maneiras. Por um lado, como movimento, e este movimento é compreendido como movimento aristotélico radicalizado, e por outro lado, como vida na verdade. Então, a existência como movimento. A existência como movimento responde à questão que se levantou agora com Heidegger. De que modo podemos ter um eu que é em realização de si mesmo? Não há aqui uma contradição? O movimento em que Patochka se baseia é um movimento aristotélico, energeia, que é um movimento não pensado como deslocação no espaço ou locomoção, mas enquanto realização de possibilidades. Mas há uma grande diferença na proposta de Patochka, que inclui uma radicalização deste conceito. O movimento das possibilidades aristotélico as possibilidades já estão previamente definidas num substrato. O M tem dado à partida certas definições e o seu movimento são as alterações dentro das variações possíveis das suas qualidades. Pense, por exemplo, nas alterações de cor de uma peça de fruta ao longo da sua maturação. Mas ao contrário do movimento aristotélico, a existência é pensada como um movimento sem substrato, ou um movimento radicalizado, como ele diz noutros lugares. Uma citação do nosso texto, em que ele diz: o movimento aristotélico é uma mudança no domínio de uns contrários que estão dados. Uma cor só pode passar a ser outra cor, um som só pode transformar-se noutro som, uma substância inanimada numa animada e vice-versa. O movimento da existência, no entanto, é o projeto das possibilidades enquanto realização delas. Não são possibilidades que estavam dadas de antemão em algum âmbito previamente determinado de um substrato. O eu não é um substrato que está passivamente determinado pela presença ou ausência de um determinado eidos, mas antes algo que se determina a si mesmo e que, neste sentido, escolhe livremente as suas possibilidades. Ou seja, eu não estou, como no movimento aristotélico, já dada e modifico-me dentro de parâmetros previamente definidos, mas antes sou o que me faço na realização de possibilidades. Vitam ducere, diz Patochka em vários textos diferentes, e neste, na página 62. O que quer dizer, penso eu, faz-te na tua própria vida. Então ele diz: vitam ducere, diziam os latinos. A cada instante do nosso fazer ou não fazer, estamos a decidir acerca do modo em que existimos. Sobre si, o ser humano comporta-se a respeito de si mesma de um modo distinto de como o faz a respeito de outras realidades. Porque o ser humano é a única coisa no mundo que o mesmo não pode descobrir. O descobrir pressupõe que a coisa já está ali de algum modo, que o seu ser não depende de ser descoberta. Ou seja, ao contrário dos outros tipos de entes que se descobre o que já são, é no próprio descobrir-se que o ser humano se faz o que é. Ao realizar-se em possibilidades no mundo, compreende-se também a si mesmo, e neste compreender-se, forma-se. Nós somos aqueles cuja autodescoberta faz a sua autorrealização, e eu imagino que também vice-versa, não é? Porque a autorrealização faz a sua autodescoberta. Tentamos pensar num exemplo concreto. Patochka oferece descrevendo a possibilidade de ir à escola, não é? Na página 61, onde estamos agora imersos no mundo de tarefas e horários, onde nos podemos dedicar e empenhar, ou podemos evadir a tarefa e esta possibilidade, escapando-nos a ela, fingindo que não é nossa, ou fingindo que não é realmente uma escolha, evitando confrontar-nos com ela. Que cada possibilidade mais pequena ou individual aponta e está incluída noutras que podem ser mais profundas ou mais fundamentais. Por exemplo, a possibilidade de participar num grupo de leitura de filosofia pode fazer parte de uma escolha mais alargada de participar ou regressar a um mundo académico. E com isso também há outras possibilidades que são também de mim mesma. Ao escolher realizar possibilidades no mundo, estou também a escolher quem sou ou quem vou ser. O eu é aquele ente que não se descobre, mas se faz. Ao mesmo tempo, é importante notar que as impossibilidades da existência aparecem no mundo, não são projetadas por nós mesmos como parte de um projeto concebido independentemente, mas antes surgem-nos a partir do nosso viver no mundo. Aquilo que é meu, ou pode vir a ser meu, aparece-me como possibilidade. Quer dizer, não há um eu previamente dado que depois escolhe as suas possibilidades, mas antes um ser que se encontra e se faz nas possibilidades que se manifestam, que se torna esta ou aquela pessoa nas possibilidades que realiza. Portanto, vemos aqui duas coisas. Por um lado,
Primeiro, compreendemos um pouco melhor a ideia de um movimento sem substrato, do que é um ser que se faz em possibilidades que se realiza. E, de certo modo, elucida-se aqui a resposta àquela atenção que Patočka faz a Heidegger, tentando explicar como é que não há um eu pressuposto na ideia de ser em vista de si mesmo. Por outro lado, começamos a compreender também como é que o pensar a existência como movimento está associado à concepção da existência como vida em verdade. E é isso que vamos ver agora. Sobre esta ideia da vida em verdade. Neste texto, o que é a existência, após a análise das propostas dos 3 outros filósofos, Patočka diz que a sua própria proposta é de pensar a existência humana como vida em verdade. Está na página 78. E Patočka diz que esta concepção permite compreender o ser humano na sua relação com os outros, com o universo e consigo mesma. Então, eu queria tentar compreender o que é que isto quer dizer. Antes de mais, num primeiro passo, é importante compreender que a verdade não é aqui compreendida como juízo correto ou como correspondência. Essa concepção de verdade, diz Patočka, já implica a abertura à verdade que ele pretende, com Heidegger, propor. Nomeadamente uma verdade como abertura, ou aletheia. O juízo correto implica a verdade como abertura porque envolve uma verificação. E a verificação pressupõe, por sua parte, o dar-se do fenómeno que cumpre ou decepciona a verificação. Quer dizer, queremos saber, por exemplo, se é verdade ou se está correto o juízo que a casa aqui em frente é amarela. Confirmar ou desdizer este juízo implica poder ir ver, verificar se ela é ou não. Neste ir ver está a nossa relação ao mundo, o abrir-se ao que se dá, que é a concepção de verdade que Patočka propõe. Temos aqui uma citação. Pois o pressuposto de tal noção de verdade como juízo correto é a dependência do juízo face a uma verificação. A sua dependência, portanto, de uma comprovação que coloca a intenção do juízo frente ao dar-se da coisa em si que a cumpre ou decepciona. Lembrando-nos da fenomenologia subjetiva, nós somos aqueles a quem o aparecente aparece. É este o nosso papel na esfera fenomenal. A existência é aquele ente que vive em relação com o mundo, é aquela a quem o mundo se manifesta. O mundo manifesta-se através de nós e do nosso interesse no mundo e em nós mesmos. Logo, nós somos os entes que vivem a verdade compreendida no sentido primordial, originário, enquanto abertura ao que aparece. É esta manifestação, esta abertura ao dar-se do mundo que Patočka, mais uma vez com Heidegger, chama verdade. No entanto, é bom lembrar que a nossa relação com o mundo não é teórica, qual espectador da manifestação do mundo, mas essencialmente prática. Nós estamos interessados nas nossas possibilidades que se manifestam no mundo. A minha relação prática com o mundo enquanto possibilidades, enquanto trama de sentido, é onde mora a minha relação com a verdade enquanto condição de possibilidade de toda a verificação. Portanto, aqui há um pequeno parênteses e há uma citação onde ele faz esta crítica a Heidegger, a Husserl, desta ideia de uma subjetividade transcendental que é distante e meramente contemplativa. Não é? Portanto, ele diz que para um ser exista na verdade, não tem de ser das confecções que formam o universo as coisas existentes, não tem de se colocar fora do universo, não tem de conter em si mesmo o sujeito transcendental de toda a experiência possível. Portanto, há aqui a crítica explícita. Basta que tenha a capacidade de projetar o mundo num sentido indicado acima, quer dizer, enquanto trama de sentido, capacidade esta que não se distingue da própria realidade deste ser, do seu ser próprio. Mas voltando então à ideia da existência humana como vida em verdade, aqui então encontramos esta concepção do eu, que é por sua constituição ontológica uma relação a si própria e ao mundo, ou a si própria através do mundo. É um ente que se faz nesta compreensão de si mesmo, e esta compreensão, por sua vez, é nesta relação ao mundo. E é por ser nesta relação ao mundo que podemos chamar a existência de movimento. Mais uma citação. Estar na verdade quer originalmente dizer interessar-se por, inclinar-se para uma das minhas possibilidades essenciais. Ou seja, não ser indiferente ao que sou e como sou. Só graças a esta não indiferença e nela é que pode um ser que é em si mesmo uma parte do universo, também pode existir na verdade. Podemos até dizer que o interesse por si próprio, pelas suas possibilidades essenciais, é a condição suficiente de todo o estar na verdade. Então aqui parecemos estar perante uma concepção de verdade que podemos dizer que é neutra. A verdade é apenas a abertura ao mundo que já somos, o interesse no nosso próprio ser que já faz parte da nossa constituição ontológica. No entanto, há outras passagens do texto onde as nossas possibilidades de verdade e não verdade já aparecem como se tivessem mais peso normativo, onde são descritas como realizarmos ou não as nossas possibilidades mais próprias, ou tentarmos aligeirar a nossa condição, de nos verdadeiramente levarmos a cabo ou escondermos nas particularidades no mundo. Portanto, como podemos compreender esta noção de viver em verdade, que já parece vir como um imperativo ético?
Há um elemento central da concepção do que é uma existência humana a que Patočka regressa aqui e em vários outros textos, e que tem a ver com o que é a reflexão. Jan Patočka faz uma crítica recorrente a um pensamento que ele diz objetivante, e diz que devemos pensar o que é realmente a reflexão. E, portanto, apesar de ele dizer que a teoria de Husserl da fenomenologia é uma teoria da reflexão, ele diz que falta a Husserl uma teoria da própria reflexão, do que é de pensar o que é a reflexão em si. E ele diz que temos de conceber a reflexão como um ato vital, colocando-a no contexto da existência a caminho de si mesma, procurando-se a si mesma, compreendendo-se a si mesma, ou seja, compreendendo as suas possibilidades. Aparece neste texto também um chamamento a pensar a reflexão não como uma contemplação distante das ocupações do mundo, mas antes muito mais uma compreensão em ação, ou uma compreensão que ela é mesmo ação, como ele diz na página 66. Esta reflexão seria aquela onde compreendemos o mundo como apresentando estas ou aquelas possibilidades, os entes particulares como tendo esta ou aquela finalidade. Mas há uma outra reflexão que é anterior a esta, ou melhor, uma reflexão que é condição de possibilidade de qualquer reflexão. Lembremos-nos, uma vez mais, que nós participamos no que Patočka chama esfera fenomenal, ou mundo. Aqui o mundo não é pensado como uma coleção de entes, mas como a esfera de onde emergem os entes, e da qual nós fazemos parte como aqueles a quem eles aparecem, como uma entidade organizadora, como dissemos mais no início. Ora, esses mesmos entes aparecem nesta esfera fenomenal dotados de sentido, e esse sentido está ligado ao meu projeto existencial, ao projeto existencial de cada um. Aquilo que me aparece como via ou obstáculo para um projeto ou possibilidade que encontro e assumo. Por exemplo, esta mesa de cozinha como objeto prático de apoio, como centro de vida e trabalho. Esta casa com os seus espaços diferentes, oferecendo habitação e lazer, e como ponto de refúgio para regressar a mim mesma. Se em vez de nos focarmos nos entes particulares que aparecem, dirigirmos a nossa atenção para o que nos permite que os entes apareçam como isto ou aquilo, desta ou daquela maneira, tomamos consciência que o mundo nos aparece segundo o nosso projeto. O mundo manifesta-se de acordo com os meus interesses e possibilidades que realizo. Portanto, ele diz, o mundo não é nada de real, não é feito de coisas, nem de relações puramente reiformes entre coisas, mas também não é vida ou vivência, portanto, o mundo compreende isto neste sentido particular. O mundo é algo a terceiro, algo essencialmente distinto dos entes, mas que, no entanto, mostra e desvela o que são as coisas e como são. As ligações e conexões do mundo estão originalmente abertas graças a uma possibilidade fundamental da minha própria vida. As coisas mostram-se em virtude do seu poder estar à mão ou contramão, em relação precisamente com esta possibilidade de servir ou impedir. Essa tal relação eu não a compreendo tornando-a um objeto para mim, mas sim pelo feito que eu sou esta possibilidade, que eu a realizo. As possibilidades fundamentais da própria vida mencionados nesta citação são os 3 movimentos da existência que Patočka famosamente propõe e que não deixam de causar dificuldades e perplexidade para os seus leitores. Estes movimentos orientam o sentido do mundo, o modo como as coisas aparecem para nós. No primeiro movimento, temos o mundo como enraizamento e acolhimento. O mundo que já lá está quando chegamos e do qual fazemos parte antes de sequer ter uma consciência explícita disso. No segundo movimento, relacionamos-nos com o mundo como algo a vencer. Queremos bravar caminho, conquistar o nosso lugar e olhamos para o mundo e os outros como elementos coisais. Finalmente, temos o terceiro movimento, ou aquele que Patočka diz ser um movimento da existência propriamente dita, ou da existência autêntica, dependendo da tradução. Neste movimento, diz-me Patočka, operamos uma relação explícita ao que permite que as coisas apareçam terminadas de sentido, que quer dizer ao mundo compreendido como esfera fenomenal, da qual também fazemos parte. Neste movimento, em vez de nos orientarmos para o mundo como coleção de entes, ou para entes particulares, realizamos-nos enquanto aquela parte da esfera fenomenal que opera o sentido do mundo, e para quem o mundo pode fazer sentido, quer dizer, relacionamos-nos ao mundo compreendido como trama de sentido. Mas que quer isto realmente dizer? Que aspecto é que isto tem? Nas descrições das obras literárias no início deste texto, Jan Patočka diz que cada uma mostra que a vida humana se desenrola em vários níveis, com gradações de valor de ser. Está na página 61. Na vida, de tanto podemos nos perder a nossa relação com as coisas particulares e intrigas sociais, como nos podemos tornar conscientes da nossa liberdade e finitude, que é uma liberdade não só face à nossa própria vida, mas de certa forma do sentido do mundo, como ele se manifesta. Da mesma forma, podemos ler O Idiota, de Dostoiévski, entretidos pelas intrigas para particulares e sociais da história, ou podemos dedicar-nos a tentar deslindar a simbologia e o pano de fundo do conflito entre o bem e o mal que anima e dá sentido àquela história. A nossa liberdade reside na nossa relação àquilo que é a fonte de sentido e na qual nós participamos. E, portanto, estou a citar,
A reflexão é um momento de ação em que tomo consciência que a vida do ser humano corre na polaridade entre a verdade e a não-verdade. Verdade não no sentido teórico e científico, mas verdade do viver, com as suas modalidades de ocultamento, fechamento, ilusão, mentira e os seus opostos correspondentes. Estes planos de existência humana diferentes, cujo aparecer na literatura serviram como ponto de partida à nossa análise, são, no fundo, planos da relação com a verdade. Ok, mas o que será então, em concreto, esta verdadeira vida em verdade? Eu creio que Patočka propõe é que devemos assumir, ou para fazer isto, não, devemos assumir explicitamente que somos essa vida em verdade, que estamos numa posição de liberdade e responsabilidade finita, face não só à nossa própria vida, mas ao mundo, enquanto somos aqueles para os quais o mundo se manifesta. Fazer disto algo explícito, por um lado, modifica-nos a perspectiva, tornando-nos responsável por ela. Renova-nos também o olhar sobre as coisas e sobre o mundo, percebendo que a nossa atenção ou reflexão não é, e esta é uma citação, não é um raio de luz que se limita a iluminar, mas antes um raio de luz que ilumina sempre de um modo distinto e novo, ainda que de maneira finita. Isto são as últimas palavras deste texto. Num outro texto, Jan Patočka diz que somos como que pragmata, em serviço da manifestação do mundo. Diz, não há nada de especial acerca da capacidade humana de assumir poder sobre existentes particulares por um instante, de acumular poder. Só há aí uma diferença quantitativa face a outras realidades. O que apenas humanos podem fazer é aquele encontro, o chamamento às coisas que não podem ser sem humanos. Numa forma de falar, podemos dizer que os seres humanos são pragmata, serviços. A vida humana é um serviço de uma maneira diferente como as coisas nos servem. Thinghood, não há tradução, né? Que quer dizer deixar as coisas ser, deixá-las chegar a si mesmas, ao seu ser que lhes é externo e ao mesmo tempo é delas. Esta reflexão, que é um perceber do que é a própria possibilidade de reflexão, né, de como é que uma reflexão sequer é possível, que é o que nós somos a possibilidade de reflexão no mundo, é o que faz desta verdade e da nossa vida algo de moral. Nós já estamos numa determinada situação, num determinado papel sobre o qual não temos escolha. Agora podemos assumi-lo ou tentar aligerá-lo, escapar-nos a ele. Citação, fazer de mim o que sou na verdade significa aceitar o que sou na minha contingência e finitude, com todo o peso e condicionamento que marcam a minha vida. Mas, por outro lado, significa também reconhecer nesta aceitação a positividade que faz que a vida seja outra coisa que uma paixão inútil, acorrentamento vão ao mundo e aos seus objetos. Neste mesmo acorrentamento, no que o determina, está contida a possibilidade de o transcender. Não ignorar o que nos prende, e é um fardo, não ceder ao que é tranquilizador e viver centrado sobre si mesmo. Eis aqui a possibilidade de uma existência dotada de verdade. Eis aqui a existência dotada de verdade como possibilidade que se faz realidade. Para terminar, e de certa forma tentar resumir, a concepção do eu de Patočka é um ente sem substrato, que está em contínua realização de si mesmo, embora ancorado por certas determinações da condição humana, como são a corporeidade e a relação com os outros. Estas que determinam também as possibilidades fundamentais, humanas. O eu não tem uma essência pré-determinada, mas antes faz-se nas suas realizações no mundo. Porque vive numa relação de compreensão com o mundo e consigo mesma, tem uma possibilidade fundamental e apenas humana de se relacionar com aquilo que é diferente da relação dos outros entes, com os outros entes. De poder ser em relação com a verdade, ou seja, poder estar em relação explícita com a forma como o mundo se manifesta, a fonte de sentido, com a forma como as coisas aparecem. Isto é algo unicamente humana, que os outros animais, por exemplo, aparentemente não têm, não podendo, ao que nos parece, sair desta perspectiva de estar imerso nas coisas. Ao compreender que o mundo se manifesta de uma determinada maneira, a pessoa humana assume a liberdade da sua própria vida, podendo interagir com o mundo de uma forma mais explícita, consciente e livre. Não escolhemos o que somos, mas somos aqueles que podemos escolher ser. E uma aqui, última citação, em que ele diz: eu próprio e a nossa personalidade não podemos registrá-lo ou refleti-lo passivamente, mas também não podemos criá-lo, não somos absolutos. A claridade ou clareza sobre o meu ser é algo em que nós próprios colaboramos e pelo qual nós somos responsáveis. Portanto, não é uma coisa apenas da ciência, mas também de consciência moral. Trata-se, apesar de tudo, de uma claridade acerca de qualquer coisa que nós não criamos, mas que podemos assumir. E esta é a apresentação do texto. Eu não quero, de forma alguma, suplantar as vossas questões, mas eu tenho duas questões acerca disto e que gostava também de partilhá-las. E uma delas é: será que o aparecer enquanto tal, portanto, esta coisa que ele fala da esfera fenomenal, que diz que permite o aparecer de qualquer fenómeno, se isto é uma construção metafísica, e isso é absolutamente necessário aceitá-lo.
E a outra, que é uma questão que me interessa a mim neste momento particularmente e que eu penso que será o que eu trabalharei no seguida, que é será que esta ideia de movimento pode servir como uma continuidade de um eu no tempo, quer dizer, como uma identidade pessoal. Portanto, de certa maneira podemos usar isto em uma concepção de identidade pessoal. E é tudo. Obrigada. Muito obrigado, Inês, pela sua apresentação, que certamente suscitará bastante discussão, abrindo-se agora um espaço para que os nossos espectadores, todos aqueles que estão connosco, possam partilhar questões, dúvidas. O Ângelo tem a palavra. Muito obrigado, Moisés. Antes de mais, gostava de agradecer à Inês Rodrigues por me ter apresentado um autor que eu, de facto, quase desconhecia, sabia que fazia parte da fenomenologia, mas que não me era, contudo, conhecido. E mais uma vez, eu, e como nas outras sessões, eu não tenho propriamente uma pergunta, seria mais um pouco para desenvolver. Conheço a Toczka. Ao longo da apresentação, eu estava aqui a fazer muitos paralelismos e muitas analogias e, ao mesmo tempo, também muitos confrontos com um texto que me é um pouco mais familiar, que seria a transcendência do ego, do Sartre. Eu gostava de desenvolver só aqui uma questão. Pelo que eu percebi na apresentação, esta questão do eu é colocado de parte, é quase que descartada, é condição de possibilidade que é colocada para organizarmos a nossa experiência do mundo. Eu gostava, talvez isto aqui já seja uma questão que já esteja farta de responder e que já colocaram mais vezes, mas eu gostava de desenvolver-se um pouco como é que Platotska então iria desenvolver ou justificar questões como o sentimento que temos na relação com os outros, na relação que temos com o outro ser humano. Estou-me a lembrar do caso específico da vergonha, como por exemplo em Jean-Paul Sartre. Como é que numa relação de vergonha, na percepção que nós temos de vergonha, o sentimento de vergonha, há ali um eu que se manifesta. Não é? Na ideia que nos vemos pelos olhos do outro, que seria para o Sartre, seria quase como um transcendente. Como é que o Platotska consegue efetivamente analisar estes sentimentos ou estas relações que temos na nossa relação com outros seres humanos? E muito obrigado, antes de mais. Obrigado, eu. Ele aqui, o Platosca não diz que não há um eu, não é? O que ele diz é que não conseguimos distinguir exatamente o que é do mundo e o que é do eu de uma maneira tão clara como Husserl pretende, não é? Portanto, por exemplo, o exemplo que o Ângelo deu de como é que eu explico os sentimentos que eu tenho na relação com o outro. Mas precisamente, não é? Tipo, o sentimento de angústia ou de vergonha que eu tenho é meu, é criado por mim ou é projetado pelo outro, é causado pelo outro? Não é? Portanto, há aqui, é o que ele diz é, não, o que nós temos, tudo é fenómeno, não é? Tudo aquilo que me aparece. Por exemplo, outra coisa é o corpo é objetivo ou é subjetivo? Se eu tenho uma dor na perna ou uma ansiedade, não é? Isto são coisas, fenómenos subjetivos ou objetivos, e como é que podemos fazer? Portanto, o que ele diz é, não, temos toda uma esfera fenomenal, podemos compreender que há aqui um centro de organização, tanto como Merleau-Ponty diz, a nossa experiência é feita assim, não é? E então nós somos esta entidade que está a organizar os fenómenos, mas não conseguimos rigorosamente dizer que isto é subjetivo e isto é objetivo, mas não se está de maneira nenhuma a dizer que não há experiências, que o eu não tem experiências, não é? Não sei se percebi mal. Sim, percebi, mas a minha questão é que talvez se complexifique mais um pouco. É que na experiência que nós temos da vergonha, nós sentimos a experiência da vergonha, mas essa experiência que nós sentimos é efetivamente porque nos vemos a partir do outro, ou pelo menos a explicação que o Sartre faz. Isto talvez até eu, na minha experiência com o mundo, eu não me vejo. Quando estou a experienciar, quando estou a ler um livro, quando estou a escrever, eu não me estou a ver como um eu, não é? O eu, segundo, por exemplo, o Sartre, é uma ideia transcendente. Não sei se talvez o Platosca, se calhar a ideia seja a mesma. É uma entidade transcendente que colocamos ali para dar organização e para dar sentido ao universo. Mas, pelo menos a minha ideia do que é a experiência de vergonha, há ali um eu que de facto é o objetivo. É ouvir-me a mim fazer algo que não devia, ou acontecer alguma coisa que me faz ficar envergonhado. Não sei se agora me estou a fazer entender um bocadinho melhor na minha questão.
Acho que sim, mas isso é uma coisa imaginada, não é? Tipo, eu penso que eu me estou a ver como um outro me está a ver, mas isso tudo também é uma experiência, não é? E muitas vezes, quer dizer, todos temos a experiência que os outros não nos veem da maneira que nós pensamos que eles nos veem. A maior parte das vezes os outros não nos veem, não é? Portanto, não é bem... Portanto, mas isso continua a ser uma experiência, não é? Portanto, não é... E ele faz uma grande diferença, face ao Sartre, não... Portanto, ele faz é um dos filósofos que ele dialoga, né, neste texto, e ele que diz que não, portanto, para o Sartre o eu é uma coisa transparente a si mesmo, portanto, a consciência é transparente a si mesmo, plena de liberdade, e ele diz, não, é quase o oposto, não é? Portanto, o eu é completamente opaco a si mesmo, só se conhece através daquilo que faz no mundo, eu conheço-me praticamente por aquilo que eu mostro de mim mesma no mundo, da maneira como eu interajo, e só assim é que eu sei quem sou, não é? Professora Fernanda Henriques, está a pedir a palavra, faz favor. Obrigada. Já obrigada, Inês, pela sua exposição e também pelo texto que nos deu e que é muito interessante, na verdade. E, de facto, quando eu estava a ouvir e sobretudo quando eu estava a ouvir, mais do que quando estava a ler o texto, há uma associação que eu faço que não é como a do Ângelo, porque é uma associação quase inesperada. É porque esta posição do eu como um ente sem substrato é o mais super moderno que há e, no fundo, tem a ver com as perspectivas queer acerca do eu e da identidade. E é muito interessante o paralelismo, efetivamente, como é que eu hei de dizer, o paralelismo, diria, narrativo dessa situação com um texto da Judith Butler, que é um texto de 2005, e que em inglês se chama Dar Conta de Si Mesmo, e que aquilo se tipo a tradução francesa, que é a narrativa do eu, não é? E é muito interessante esta ideia. Eu vou citar só uma coisa que me parece que pode dialogar com o que está a dizer, desse eu sem substrato, e que é assim: ainda que numerosas críticas contemporâneas se preocupem por não haver nenhum conceito de sujeito que possa servir de fundamento à capacidade de agir e à responsabilidade moral, tal conclusão não é necessária. Em certa medida, o eu é sempre despossuído pelas condições sociais da sua emergência. Essa despossessão não quer dizer que tenhamos perdido o fundamento subjetivo da ética. E, portanto, foi assim, digamos, dentro deste quadro, que é mais meu do que do Patočka, que eu posso entender essa ideia de não haver substrato, não é? No eu. Que eu penso que o Ricard não chega a dizer. O Ricard não chega a dizer porque o Ricard vai fazer coincidir, ou melhor, vai pensar o si mesmo no cruzamento da mesmidade e da ipseidade, não é? E, portanto, faz essa junção, só que este ponto nunca é um dado. Este ponto nunca é possível de ser possuído. Nós só, no fundo, só temos acesso ao desenrolar, à temporalização desse ponto. E a temporalização desse ponto é sempre uma narrativa. Portanto, esta ideia, é engraçada esta ideia de uma hipermodernidade desta perspectiva do Patočka. Sim,
Sim, isso é muito interessante, realmente. Eu fiquei com alguma dúvida se este problema. A minha questão é mais, gostava de tentar ver se esta ideia do movimento se podia aplicar à identidade narrativa de Ricoeur, Pois, eu percebi. principalmente, sim, e ver, tipo, porque aquela coisa de dizer como é que o eu que é narrado, como é que não há um eu que é narrado e o eu que narra, não é? Porque como é que não há uma duplicidade nisto? Porque eu posso mentir acerca de mim mesma. E neste caso tenho a Inês que faz uma narrativa da sua vida e disseste também está a Inês que é narrada, não é? E então esta ideia do movimento talvez ajudasse nisso. Ao mesmo tempo, parece que a ideia do movimento sem substrato parece difícil encontrar uma continuidade que nos dê um eu, não é? Portanto, uma continuidade de um eu, porque é sempre movimento sem substrato, como é que sabemos que é sempre o mesmo, não é? Pois, rigorosamente não sabemos. Não é? Eu acho que essa é a mesma questão. Rigorosamente não sabemos. Há um verso do Fernando Pessoa, não sei qual Fernando Pessoa, e que eu sempre citei nas minhas aulas, e vou citar de cor, eu penso que faço algum erro nesta citação, mas a ideia é esta, é a criança que fui chora na estrada, ali onde a deixei para vir ser quem sou. E eu penso que é isto, não há, na verdade, toda a narrativa é uma ficção, nomeadamente a que eu faço sobre mim própria, não é? Aliás, também não é por acaso que a perspectiva do Ricoeur é que essa identidade narrativa é o cruzamento de uma perspectiva ficcional com uma perspectiva histórica. Eu penso que, peço desculpa por estar a dizer isto, mas penso que se está interessada no assunto, é este tópico é sobre este tópico que tem que incidir, porque realmente o que está em questão é sempre a não objetivação possível, ou seja, o não acesso a não ser a esta suposta verdade de si mesmo, não é? Esta ideia de uma narrativa que ela própria também é ficcional, que ela própria tem sempre esta dimensão ficcional. E não, exatamente porque não há substrato. Não há substrato permanente. O que é que pode ser permanente? A afirmação ética de que eu prometo da promessa e de que eu fico fiel à promessa que fiz, ainda que mude, ainda que quando tiver que cumprir a minha promessa, eu própria já não reconheça essa dimensão do eu em que prometi. Portanto, eu penso que é também esta ideia de promessa e esta ideia de que a verdade da nossa vida tem esta dimensão ética, exatamente no meu entender, por causa da falha ontológica de não podermos saber o que somos. Apenas podemos responder à pergunta quem sou, não é? Ou seja, no sentido de respondo pelos meus atos. É por isso que acho muito interessante o título que a Judith Butler escolheu para o seu livro, que é Dar Conta de Si Mesmo. Dar conta de si mesmo é exatamente assumir a responsabilidade, independentemente de não ter substrato. Muito obrigada. Eu é que agradeço esta possibilidade de ter pensado isto perante a sua exposição. Muito obrigado à professora Fernanda. Alguém tem mais? O Dominique está a pedir a palavra, faz favor. Obrigado. Em relação ao que acaba de ser dito pela Fernanda e toda a problemática lá toda a questão do eu em Patochka, é a última pergunta que Inês faz em relação a mesmo no final da apresentação. Tenho
comentário para fazer em relação com o pensamento do Heidegger, porque não percebi muito bem em que sentido o Patočka critica o Heidegger, porque no texto que a Inês deu, a leitura de Ser e Tempo parece rigorosa e clara, e em Ser e Tempo tem uma distinção muito clara entre o si mesmo e o eu. E o eu em Ser e Tempo é o modo impróprio de ser, que se manifesta enquanto o Dasein compreende-se a partir do seu mundo ambiente, a partir do enquanto ser impessoal. E esta compreensão do Dasein enquanto ser impessoal, ou seja, enquanto eu, precisa modificar-se a partir do momento em que o Dasein tem esta resolução em relação a si próprio e pode compreender-se enquanto si mesmo. Portanto, não há, acho que a pergunta de eu que pode ou não permanecer no tempo, etc., não, sobre, na base das análises de Ser e Tempo, não se coloca. O que permanece é si mesmo, mas precisamente depende de uma resolução em relação a si próprio, e apenas se esta resolução acontece e tem que ser feita, voltar a ser feita, porque temos a tendência para decair no nosso mundo ambiente, portanto, a perceber-nos enquanto eu, mas o eu é apenas uma forma imprópria de se compreender a si própria. E, portanto, quando o Patočka define a existência enquanto vida na verdade, mais uma vez, eu acho que, depois da leitura do texto, que tem uma compreensão muito precisa de Ser e Tempo, e, portanto, não compreendo qual é a crítica que ele faz ao Heidegger e porque ainda há esta problemática de um eu que permaneceria, ou o que podia ser esta permanência de não substrato, etc. Em base de Ser e Tempo, esta questão está, acho, resolvida. Pronto. Isso é o meu primeiro comentário e primeira pergunta. E a segunda é também uma crítica que o Patočka faz ao Heidegger em relação à compreensão do corpo em Heidegger. É uma coisa bastante... O Sartre fez a mesma crítica em Ser e Tempo. O Heidegger quase não diz nada sobre o corpo. E, bom, vai ser a minha intervenção no na próxima sessão, porque o Heidegger desenvolve esta questão em particular nos seminários de Zolikon, que foram publicados apenas em 87, e o Patočka muito provavelmente não teve conhecimento destes seminários. Mas acho que em relação à crítica, em relação a Ser e Tempo, é necessário notar que o Heidegger dá um papel muito importante às emoções, quando coloca a Befindlichkeit
como dos três elementos estruturais fundamentais do Dasein, o ser afetado, a palavra e o compreender, e, portanto, tem muitos desenvolvimentos sobre as tonalidades afetivas, e acho que isso deve ser considerado como uma compreensão do corpo, embora ainda não desenvolvida, mas que já está presente, e, portanto, matiza um pouco esta crítica que não haveria compreensão do corpo em ser e tempo. E, a partir disso, a minha pergunta é, porque no texto que a Inês Deu tem uma crítica também da questão do corpo em Sartre, também em Merleau-Ponty, e muito sinteticamente, como Patočka, a partir da sua fenomenologia assubjetiva, compreende a corporeidade humana. Pronto, é isso. Ok, obrigada, Dominique. Então, num modo geral, acho que é verdade que Patočka está muito próximo de Heidegger. Às vezes é uma das coisas frustrantes ou difíceis, não é? Porque às vezes é difícil perceber onde é que Heidegger acaba, não é? E Patočka começa. Mas duas coisas acerca da concepção do eu. Eu não acho que Patočka esteja a fazer essa distinção entre um eu, por um lado, inautêntico, e o si mesmo, por outro. Acho que ele está a falar do eu sempre da mesma maneira. E depois, o que ele faz, e é verdade, não é bem uma crítica, porque ele acaba... Mas aquela sua concepção de movimento em Patočka é uma tematização da ideia de Heidegger, do ser em vista de si mesmo. Portanto, é mais uma maneira de articular, talvez mais específica, mais concreta, não é? E, portanto, acho que é essa... O que ele está a dizer é como é que podemos pensar esta coisa, como é que podemos pensar um ser que é em vista de si mesmo, portanto, que não já, como é que podemos ter um ser que é em vista de si mesmo que não existe já. E compreendo eu que a sua proposta do movimento é, de certo modo, uma articulação disto. Né? A outra crítica que Patočka faz a Heidegger, não está neste texto e neste momento não sei dizer em qual está, mas posso encontrar, é que ele diz que para Heidegger o projeto nasce da existência, não é? Portanto, e o Patočka quer antes dizer que o projeto é qualquer coisa que eu vou encontrando nas possibilidades que o mundo me dão. Portanto, há sempre uma prioridade do mundo face à existência em Patočka. Não sei se isso é uma diferença que se calhar acha que não é diferença ou não concorda. Face à compreensão do corpo, Patočka segue muito mais a Merleau-Ponty, né? Tanto com esta ideia do eu posso e o corpo com uma capacidade daquilo que permite a realização de possibilidades, portanto há uma tematização do corpo que é mais próxima de Merleau-Ponty. Também menciona Man de Biran, que eu não conheço bem ou mal, não conheço, mas pronto, para além de ler em Patočka, mas não conheço ele próprio. Esta ideia de que fala de pensar o corpo em Heidegger através das emoções, acho muito interessante, mas as emoções em Heidegger são muito específicas, não é? É o tédio, é a angústia, e portanto, aí vem logo uma imagem do corpo também específica, e nem sequer são emoções particularmente corporais, não é? São emoções bestialmente cerebrais, diria eu, não é? Não são a angústia talvez, mas por exemplo a ansiedade é muito mais uma emoção corporal, de tal forma que as pessoas sofrem ansiedade sem saberem porquê, não é? Angústia também talvez, mas enfim, mas, portanto é isso, não sei se respondi suficientemente aos comentários para a pergunta. Não, acho que, bom, também compreender que é uma crítica que também lê-se muitas vezes que o Heidegger fala só de emoções ou negativas, no sentido que do medo, em certo tempo o medo é a angústia, depois os conceitos fundamentais da metafísica é o tédio, e que são as tonalidades fundamentais que têm um papel em relação ao desmoronamento do mundo ambiente e da descoberta da negatividade inerente à existência.
que permita o desenho de se descobrir enquanto existência. Mas isso é porque ele tem um objetivo muito preciso, que é a articulação, a compreensão do ser a partir da estrutura da existência. E, portanto, são análises muito limitadas que não impedem a compreensão da alegria ou de outras emoções. Tem um papel muito preciso nestas análises, mas, enfim, aqui não importa muito. Professor Irene, está a pedir a palavra? Pode dizer? Sim, sim. Não sei se há alguém antes. Eu penso que não. Pode fazer a sua questão. Mas também mais do que uma questão, é um encontro com o pensamento do Patočka, que realmente também não domino, mas que é realmente muito interessante. Lembro-me muito bem da sua tese de doutoramento e de ter desfrutado de também tomar contacto com muitos aspectos do Patočka que não tinha tido oportunidade de o fazer antes, e portanto foi de certa maneira uma introdução no Patočka, e gostei muito, é muito interessante. Por outro lado, sei que Patočka era altamente apreciado naquele círculo muito próximo de Heidegger, que era o círculo de Friburgo. Eugen Fink era extremamente próximo de Heidegger, apesar de também ter participado na edição de Husserl, mas no fundo era uma cabeça heideggeriana, e era próximo também de Patočka. Estava, portanto, dentro dessa proximidade dos que sabem muito bem o que é que Heidegger disse, e que são críticos à maneira dos discípulos livres, não é? O discípulo não tem que ser aluno o discípulo é aquele que escolhe as bases, que se tem algumas bases, mas escolhe o seu próprio caminho a partir dessas bases, não é? E nesse sentido é interessante ver como se desenvolve a partir justamente dessa base. Por outro lado, há aqui uma curiosidade que eu acho muito engraçada, e é uma das saídas eu já volto à questão propriamente filosófica do assunto. Este é um detalhe simpático que tem que ver com a minha trajetória pessoal e da professora Fernanda, que fomos colegas de curso na Faculdade de Letras, e no final do nosso curso fomos ao primeiro congresso filosófico das nossas vidas, que foi em 1973 em Varna, na Bulgária. E é muito engraçado, porque uma das atividades que, pelos vistos, realizou contra aquela situação que existia no seu próprio país foi justamente ir a esse congresso quando não tinha autorização para isso. Jean Patočka foi ao congresso de Varna sem autorização superior, e isso foi uma das coisas que contou para a sua. Naturalmente não foi a mais importante era também a pertença à Carta 77, mas foi uma das que potenciou essa animosidade, essa exclusão da política que nesse momento acontecia no seu país. Tem alguma graça, porque a professora Fernanda e eu nessa
sem conhecimento ainda das coisas e ainda não nos dedicávamos à fenomenologia, de modo que passámos completamente ao lado do Jan Patočka sem dar por isso. Que pena, teria sido uma boa oportunidade para ter assistido a um filósofo em direto. Havia vários, alguns, e alguns foram depois também mais conhecidos e desenvolvidos. A mim, agora, a questão propriamente filosófica. Esta questão da falta de articulação da existência como crítica a Heidegger parece-me que não tem ponta para onde se lhe pega. Portanto, eu não devo ter percebido bem a forma como o próprio Patočka articula a sua crítica. Gostaria de entender melhor, porque efetivamente não é só que não existe a questão do sujeito, a questão do sujeito em ser e tempo está absolutamente superada, não, só quem está a tentar ver o sujeito em toda a parte é que lá põe o sujeito porque o põe lá, não porque ele lá esteja. Mas é lógico, há regras, digamos, hermenêuticas que fazem com que a nossa pertença a uma determinada tradição implique a projeção de pré-compreensões que, de alguma maneira, pois determinam a linha de interpretação e também, nesse diálogo, a possibilidade de críticas. As críticas, então, não têm tanto que ver com aquilo que o pensador com o qual estamos a entrar em diálogo pensa, mas aquilo que o próprio que está a entrar em diálogo pensa. Né? No fundo, há uma espécie de projeções dos próprios problemas, não é? E tentar encontrá-los em Heidegger, pois faz com que haja uma certa inconsistência na crítica. Em especial, a questão da articulação da existência, evidentemente, não tem só que ver com o existir correndo ao encontro da morte na resolução, tem que ver fundamentalmente com uma estrutura dinâmica que é temporal e que se chama o cuidado, e que é exatamente aquilo que é a linha de compreensão heideggeriana do que poderia ser em Aristóteles o movimento. O movimento em Heidegger é a dinâmica do cuidado. A dinâmica é uma dinâmica estrutural, estruturante, né? Não é uma estrutura que se sobreponha a algo existente. É que a compreensão afetiva que se articula lógico-linguisticamente, em palavra, realiza-se enquanto cuidado, e, enquanto cuidado, realiza-se temporalmente. Não é? Portanto, neste aspecto, eu não compreendo bem qual é a crítica. Mas se a aplicamos estritamente à questão da subjetividade do sujeito, da construção da subjetividade, então já compreendo. É aplicar um problema a uma questão que não está lá. Pura e simplesmente não está lá. O que é que está em Heidegger? Está essa constituição do aí, que é do aí ser, do ser o aí, que é pura e simplesmente a estrutura da existência, a estrutura dinâmica da existência, que implica uma
relação ao mundo que é constituinte do mundo, sem a qual não existe o mundo. Portanto, também não tem sentido dizer que para Patočka o mundo está antes do eu. Bom, para Patočka estará antes do eu, mas para Heidegger não está, porque o mundo e o e aquilo que é a projeção da compreensão afetiva dá-se ao mesmo tempo. Só há mundo na compreensão afetiva, só há mundo aí. O mundo é o aí também, mas começa por ser a projeção do aí. A compreensão afetiva cria o espaço para tudo quanto aparece, tudo quanto se dá. Portanto, para toda a fenomenologia de tudo quanto há. E, ao mesmo tempo, nessa fenomenologia de tudo quanto há, está também a do próprio Dasein. Portanto, desse ente que não é sujeito, que é desde sempre a relação ao ser na constituição daquilo que é o conjunto das duas coisas que é o mundo. Portanto, há aí uma forma de compreender muito, de certa maneira, reificadora, a ideia do fenoménico ou do fenomenal tem que ver, talvez, com aquela sua primeira pergunta de se o aparecer não é uma mistificação. O aparecer é o que há, é o aparecer do que aparece, não é? Portanto, não é mistificação, é o próprio movimento do acontecer, do dar-se daquilo que há e de ser apercebido, acolhido, elaborado, interpretado, que é a resposta do seu aí enquanto compreensão afetiva articulada em palavra. Não sei se isto serve para as suas perguntas. A professora Fernanda foi para a outra e eu fui para esta, porque, de certa maneira, também aquilo que acontece com a experiência do sujeito e a experiência do eu, entendendo agora o sujeito como eu e o eu como sujeito, sem ir a Descartes, que já nos leva muito longe e não é preciso aqui, estava muito bem tratada em Althusser, por exemplo. Louis Althusser, quando dizia que o sujeito era o resultado de uma operação que tem que ver com a vergonha, de outra maneira, podia ter que ver com aquilo a que o Sartre chamava vergonha, que é a operação pela qual nós vamos pela rua e de repente ouvimos alguém dizer é tu, e nós voltamos. Este tu que sou eu pode ser qualquer um. Não há um sujeito para responder a isso. Eu sou capaz de responder como qualquer outro. Sem dúvida que quem disse é tu, estava a dizer é tu a alguém em particular. Mas ao identificar-me com esse tu para outro, de certa maneira aquilo que eu estou a fazer é identificar-me com uma função que é a função de sujeito. Portanto, o assubjetivo já estava antes. Em resumo. Não sei se isto lhe serve para a sua questão do aparecer, porque de certa maneira era essa aí onde eu ia. Ok, então, não consigo responder a tudo, mas algumas das coisas, uma delas é, Patočka não está de maneira nenhuma a dizer que Heidegger tem um sujeito da mesma maneira que Husserl tem um sujeito, portanto isso não é bem isso, mas há realmente
o que Patočka faz, mas não sei, acho que a professora Diana está a dizer que se já tinha sido feito por Heidegger, é que está a dar uma prioridade ao mundo. Está a dizer a existência só se manifesta porque há primeiro um mundo. E eu fui buscar aquela citação que eu pus, né, enquanto ele diz que está a fazer uma crítica a Heidegger, eu sabia que isto ia levantar problemas, mas e o que ele diz aqui depois, né, depois ele continua a falar das coisas e o que me parece que ele está a tentar dizer é que, portanto, o Heidegger, para a existência existir, se é uma coisa que se faz, então tem de ser também fenómeno. E então onde é que nós vemos o fenómeno da existência em si? O fenómeno da existência em si tem de ser dado também no mundo. E, portanto, isto pode parecer uma crítica, não é bem esfarrapada, não é a palavra certa, mas é quase isso, não é? Tanto uma coisa muito picuinhas ou muito minuciosa, mas se há algumas diferenças ou se há uma tentativa de articular rigorosamente o que é a existência, está nesta ideia do movimento, por um lado, não é? De fazer este trabalho minucioso de tentar explicar o que é movimento sem substrato e dar uma prioridade ao mundo em vez da existência, portanto dizer que há uma esfera fenomenal que é anterior. E é isso, por exemplo, na história, na estrutura do cuidado, e que Patočka também regressa várias vezes a essa estrutura, essa estrutura está lá de um ente que é em realização de si mesmo, mas, por exemplo, o mundo não é um fator tão fundamental, ou não é, parece-me, não é? Não tem um papel tão central. Quanto àquela crítica do aparecer enquanto tal, ou a pergunta que eu tenho do aparecer enquanto tal, há aqui duas coisas. Uma delas é dizer que o aparecer enquanto tal é o aparecer do que aparece, não é? Tipo o ising, o being, não é? Tipo, uma coisa é e então o sendo daquela coisa. Mas depois há outra coisa que é dizer, há uma esfera do aparecer que é anterior e que permite qualquer aparecer. E, portanto, e claro que isto não é nada, não é? Porque não é nada que aparece, mas o que ele diz é isto é que é o aparecer enquanto tal, isto é que é a esfera fenomenal, e é quando nós olhamos para isto, não é? Ou quando nós tentamos ver, espera, as coisas particulares aparecem desta determinada maneira, portanto há uma espécie de uma lente ou de um foco, não é? Que projeta as coisas desta maneira. O que é que acontece quando eu me foco nisso? E isso parece-me, em algumas das descrições que ele faz do que é esse passo, muito metafísico, porque ele diz coisas de é como se me caíssem as calhas dos olhos e de repente eu vejo as coisas como realmente são, e uns discursos muito, muito entusiasmados e que entusiasmam quem lê, mas que às vezes mas uma leitura também mais cética, depois também, mas espera, mas o que é isto? Isto existe mesmo? Isto é necessário? E eu penso que é realmente uma coisa metafísica também, porque ele chama-lhe, e eu não sei se isto também se virá de Heidegger, mas ele chama-lhe um platonismo negativo, não é? Portanto, ele diz, em vez de termos uma ideia, temos uma ideia, mas que esta ideia não é nada, não é? Porque o aparecer enquanto tal não é nada, porque é precisamente nada que aparece, não é? E, portanto, eu acho que é realmente assumidamente metafísico, não é? E por isso é que, por vezes, eu penso... compreendo, por exemplo, a coisa de dizer sim, as coisas aparecem de determinada maneira, eu oriento-me no mundo com uma determinada perspectiva e então a perceber-me que há essa perspectiva, mas depois quando há saltos ou discursos entusiasmados, semi-religiosos e místicos, fantástico, mas é difícil perceber o que é que exatamente está a ser dito, não é? O que é que está a ser referido. Não sei se respondi. Não, esclareceu algumas. Não sei se alguém está inscrito. E, sobretudo, esclareceu a sua própria dúvida. Não, não está ninguém. Há uma inscrição, sim, há uma inscrição do professor André. Eu se calhar vou dar prioridade ao professor André e depois à professora Fernanda Henriques. Então o professor André tem a palavra. Não, é só para também fazer algum comentário. Não, eu antes de mais agradecer à Inês, né? Gostei muito de ouvir, e enfim, eu não sou um grande leitor de Patočka, li no tempo em que estavas a fazer a tua tese, li algumas coisas sugeridas por ti e agora reli este texto, né, da existência. E eu queria fazer 2 ou 3 comentários. Um é na parte que respeita ao Sartre, não é? Eu enfim a carapuça. A crítica que é feita ao Sartre, que é no fundo a dificuldade naquela ontologia muito assente na ideia da translucidez, da transparência da consciência a si mesma, é de facto um problema. Não é? Eu próprio, quando trabalhei Sartre, não é? Aliás, eu sou, enfim,
publicidade ao meu trabalho, não é? Eu fiz um livro chamado Metáforas da Consciência, justamente em que a metáfora que eu criticava era a metáfora da translucidez, da transparência, e tentava fazer uma leitura através da metáfora da ressonância, não é? E, portanto, passar para um outro registro que não fosse o enfim, da presença como uma espécie de pura translucidez de si para consigo mesmo, e que evidentemente levanta problemas quando a gente discute a má-fé, como diz o Patočka neste texto, não é? Ou quando discute a própria ideia de corporeidade, enfim, portanto, há ali problemas que de facto, e parece-me bem apontado, embora pronto, também não veja mais do que, quer dizer, são apontados, eu depois também não os desenvolvo muito, a maneira como enfim, reflete essa discussão. Não é? Mas, de facto, é de facto uma dificuldade, e acho que é ali um ponto difícil, talvez cartesiano de alguma maneira, não é? Mas também podia ser outras coisas no pensamento do Sartre ali do ser e o nada, não é? Portanto, este compromisso muito claro com a ideia da transparência, da translucidez, o poursuit é o próprio movimento, este movimento transparente de si, e, portanto, colapsa a possibilidade da opacidade, que é completamente projetada para o plano do Ansois, e depois, enfim, depois são sínteses complicadíssimas e difíceis de trabalhar, porque já vem depois, não é? Não há uma opacidade originária de alguma maneira pensada, e isso dificulta muito do ponto de vista da compreensão da existência em Sartre, de facto, não é? Agora, na leitura que eu faço do Patočka, há duas observações. Há uma ideia que me incomoda um pouco. Não sei se é um incómodo epidérmico, mas incomoda-me, que é esta ideia de viver na verdade, na verdade. Eu tenho uma dificuldade com isto. Enfim, eu tendo a ler, eu compreendo a verdade no sentido, de facto, de abertura, mas a verdade como abertura, enfim, se entendemos que o viver em verdade seja ter a abertura, enfim, eu não usaria a expressão viver em verdade, não sei como é que ele pensa se a tradução do castelhano, não é, é boa, não o diria porque diria talvez, não sei, viver em verdade, de algum modo, pressupõe uma conformação, não é? Há uma conformação, estar, é uma certa adequação até, no sentido até do conceito clássico de verdade, como correspondência e adequação, não é? Viver em verdade, de algum modo, está adequado, está conformado a qualquer coisa que é verdade. Portanto, eu não sei se é uma questão se eu estou aí significar uma expressão que não tem não pretende ir por aí, mas de facto a leitura, e portanto queria um esclarecimento teu sobre isso, não é? Que sentido de verdade está ali em causa, se está em causa esta conformação, porque se sim, enfim, eu aí tenho, enfim, teria muito a discutir e vejo a ter dificuldades em conciliar isto com uma ideia de abertura. Por outro lado, eu percebo bem a ideia do mundo e gosto da ideia do mundo, mas novamente há qualquer coisa, e portanto esta ideia de colocar o mundo, digamos assim, num lugar, não é, fenomenológico, enfim, com enfim, um nível de dignidade originária, não é? Maior do que aquele que eventualmente encontraríamos, sobretudo no Husserl, não vou discutir com o Heidegger. Mas depois há aqui qualquer coisa que me incomoda, que é, por exemplo, há ali uma citação, não é, em que e tu citas mesmo no teu texto, não é, na tua apresentação, que é esta ideia do mundo como condição de possibilidade. E quando ele usa esta linguagem da condição de possibilidade, enfim, eu vejo novamente uma dificuldade, até em termos de modo de pensar filosófico, não é? Como assim? O mundo como uma condição de possibilidade de um ponto de vista fenomenológico parece-me complicado, porque o mundo, não é? Enfim, o mundo
não se constitui transcendentalmente, ou não é um transcendental para uma Constituição. Enfim, gostava de perceber um bocadinho melhor em que sentido é que o conceito, a experiência do mundo, e nem sempre bem se estamos a falar, enfim, como é que ontologicamente é pensado este mundo em Patočka, porque de facto há ali uma oscilação entre algo que parece ter uma espécie de derivação transcendental, enfim, e ao mesmo tempo que bebe, pois, por outro lado, numa experiência de mundo que me parece muito mais, de facto, fenomenológica. E eu acabo por ficar indeciso sobre que sentido é que está ali a ser pensado do mundo. Portanto, enfim, deixar até estas duas perguntas, além do comentário inicial sobre o Sartre. E obrigado. Obrigado, eu. E então, a coisa de Patočka de viver em verdade, é mesmo essa a expressão, né? Em inglês está traduzido como living in truth, em francês está vivre en vérité, né? E em checo não faço ideia, mas devia saber. Mas, então, o que é que ele quer dizer? Para já há a verdade como abertura, sim, né? Como dizes, esta coisa de o mundo é aquilo que se dá e nós somos aqueles entes a quem o mundo se dá de uma maneira em que para nós é explícita, né? Portanto, nós estamos nós estamos a participar, né? Nós somos aqueles que participam nesta manifestação do mundo como aquele a quem se dá, porque nós estamos a pensar nela. Mas depois há aquele outro passo em que a viver em verdade autenticamente, né? E que isso quer dizer, agora nós também podemos ser aqueles que percebem que nós somos a quem aqueles o mundo se dá, e ao perceber isso, então aí verdadeiramente somos vida em verdade. Não é? Portanto, aí, e o que é que... E, portanto, nós somos aqueles que percebem que o mundo se dá de uma determinada maneira, né? Que o mundo está iluminado com um determinado sentido e que esse sentido faz parte da minha participação nele. Se eu torno isso explícito, então eu agora torno-me vida em verdade na verdade, não é? Portanto, verdadeiramente vida na verdade. E posso tornar-me responsável, ou fazer-me responsável por uma coisa que já estou a fazer, que é essa responsabilidade pela maneira como o mundo se está a mostrar. A crítica que fazes de ser uma conformação é interessante. Há um filósofo checo que eu conheci quando eu estava lá a trabalhar, fazia parte do coisa do doutoramento, que é o Koba, e que diz precisamente que se isto é este movimento de realização autêntica da existência, então deixa de ser um movimento no sentido que Patočka quer dizer que o movimento é, não é? Porque se o movimento é sempre a realização de si mesmo, então não pode acabar, não é? Não pode seguir, e agora chegamos, não é? Portanto, não pode chegar a si mesmo, e isto parece um chegar a si mesmo. Portanto, não sei se era isso, mas é uma coisa interessante. Sim. A coisa como o mundo como condição de possibilidade, acho que é... Portanto, ele fala, por um lado temos a prioridade do mundo como esfera fenomenal, de que nós também só nos conhecemos através das nossas realizações, mas depois aquela coisa do mundo como condição de possibilidade do aparecer de qualquer ente, é mais esta coisa, não é? Esta coisa de dizer as coisas aparecem dotadas de um determinado sentido e agora quer dizer que há... mas é que é isto que também me incomoda um bocadinho. Mas imagina que havia tipo um foco de luz, tipo um farol, não é? Que é uma projeção. Imagina que isto é tudo uma projeção tipo filme. E às tantas nós percebemos, espera aí, há ali um projetor e está a iluminar isto desta maneira. E se eu interagir com as coisas desta maneira, o mundo aparece-me agora assim, ou estas coisas tomam prioridade, ou isto agora parece uma coisa, as pessoas parecem-me carinhosas ou frias, etc, etc, não é? Mas a coisa é, há realmente um foco de luz e há qualquer coisa por trás do foco de luz, ou podemos dizer que há só, como a professora Irena há bocado estava a dizer, o aparecer das coisas enquanto aparecer das coisas, não é? Portanto, não há este por detrás, não é? Não sei se é bem isso. Mas, ao mesmo tempo, há paralelos que eu realmente acho interessantes e aí acho que fico mais convencida, não é? Aquela coisa de analogia das peças de literatura, não é? Nós podemos ler obras literárias, ou eu leio Dostoiévski completamente imersa nas intrigas e quero saber, ela gosta daquilo e aquele gosta dela, e é isso que entretém, não é? Nós estamos entretidos pelas intrigas. Mas depois, claro, podemos fazer um trabalho, fazer muito mais demorado e trabalhoso, de não, espera aí, há aqui qualquer coisa escondida por trás, não é? E que é o que realmente anima esta história. E pronto, e pensar,
É possível ter esta experiência na nossa experiência do mundo, que há qualquer coisa que anime esta história, e se nós nos focarmos nisso, muda fundamentalmente a nossa experiência? É isto, não sei se sim. Eu posso Obrigado. dizer só uma coisa em comentário, é que tem que Sim. ver com a conversa do André e da Inês. É que dá a impressão que, de certa maneira, Patočka substancializa o mundo. Não dá. A partir do momento em que o mundo aparece como, ao fim e ao cabo, uma coisa, então, pois, claro, ele impõe-se, porque qualquer sujeito, qualquer eu, aparece depois e lá dentro. Mas a questão está em que o mundo, já em Heidegger, mas não é o único pensador nesse sentido, embora seja decidido, já não é coisa, já não é um onde. Sim, eu acho que a concepção do mundo de Patočka não é diferente daquela quarta definição de Heidegger do mundo, não é? Do mundo enquanto trama de sentido. Não acho que haja aqui uma diferença. Acho que há talvez uma prioridade do mundo face à existência que talvez que Patočka que se pode dizer que em Heidegger está ao contrário. Não. Sabe porquê? Porque não há primeiro e segundo. Não são dois momentos no tempo. O mundo é sempre, em Heidegger, é o mundo do projeto. E o projeto é o projeto do mundo. Portanto, mundo e projeto dão-se ao mesmo tempo. Não há uma oposição, uma diferença entre mundo e existência. Não há. É tudo o processo, é tudo a estrutura dinâmica. É? Portanto, há aí uma compreensão da temporalidade que reifica, que separa momentos e coisas. E em Heidegger realmente não há. Peço desculpa ter interrompido outra vez. Mas esta conversa é interessante, não é? Porque compreendemos matizes dos diferentes pensadores e da maneira como uns compreendem aos outros, com os equívocos lógicos do encontro entre pessoas que não pensam exatamente igual, felizmente. Obrigado. Eu dou agora a palavra à professora Fernanda Henriques, que tinha pedido há pouco para intervir. E não interrompi ninguém como a professora Irene. Mas era só para... No fundo, eu estava a reagir à conversa anterior entre a Irene e a Inês, e agora reajo às conversas entre a Irene e a Inês e a Inês e o André. Primeiro é o problema da anterioridade. Porque eu penso que a questão é a questão da anterioridade, não é? Mas é também, no meu entender, e isto agora vou pôr dentro do parênteses, não é disto que eu quero falar, é o problema da ressonância religiosa que tem este pensamento. Este pensamento tem uma ressonância religiosa. E a Inês estava ali atrapalhada por causa da metafísica, como é que é, e empolga, mas não sei o quê, mas eu acho que há que aceitar a determinada altura que há uma ressonância religiosa, mas não é disso que eu quero falar. É o problema da anterioridade, que eu penso que, obviamente, nós pensamos sempre com quem temos à mão, não é? E o meu não é o Patočka, o meu é o Ricoeur, e a questão da anterioridade é a questão, a meu ver, a questão que só se pode assumir discursivamente pela narrativa, isto é, consciencializando que estamos sempre in medias res. Não é? Quando damos conta de nós, já somos. E quando damos conta de nós, o mundo
também já é. Portanto, pensar numa anterioridade de outra maneira que não seja esta, supõe sempre uma afirmação coisificadora, como a Irene estava a falar. Não é? E eu penso que esta ideia de darmos conta de nós no meio do percurso, no meio de um percurso, e a ideia que o Ricardo assume de que, no fundo, os humanos e o mundo em que vivem são histórias encavalitadas umas nas outras. E eu penso que esta ideia do encavalgamento das histórias umas nas outras é que pode dar a tessitura do mundo. Não é? Porque perante a anterioridade, ou se faz uma afirmação, chamemos-lhe metafísica, ou então sabemos que não temos acesso. Por exemplo, não temos nunca acesso ao nosso nascimento. O nosso nascimento é sempre algo que nos é narrado por alguém. Por muito que os psicólogos e as psicólogas possam dizer das memórias que se têm, e eu isso por aí não me meto, mas de qualquer maneira, a verdade é que, de facto, por um lado, o meu nascimento é algo a que tenho acesso pela narrativa, e por outro lado, e também uma ressonância religiosa, a vida como dado, ou melhor, como doação. A vida é algo que nos é dado. Não é? É óbvio que a gente pode não agradecer essa doação, não é? Não sei se a vida tem assim tanta graça que a gente deva agradecer o facto de alguém nos ter posto neste mundo. Eu pessoalmente dispensava, mas a verdade é que... eu dispensava absolutamente. Mas a verdade é que a vida é uma doação. E eu penso que, não é o meu caso porque nunca teria filhos nem filhas, mas quem decidiu ter uma criança e o fez conscientemente, sabe que tipo de risco e de generosidade está implicado nessa decisão. Não é? E, portanto, mas eu penso que, voltando à questão pela qual intervim, é que o problema da anterioridade, ao problema da anterioridade, ou se coisifica ou se discursifica, digamos, ou seja, ou se acede pela narrativa, constituindo, no fundo, constituindo o mundo como esse entrecruzar de narrativas, de histórias. Peço desculpa, mas é que, e queria reiterar o que disse a Irene, foi um encontro muito interessante pelo tipo de comentários que pudemos fazer, mas, atenção, isso também só foi possível porque a Inês foi generosa e só falou 35 minutos, o que era uma lição, que é uma lição boa, porque, no fundo, nós podemos estar aqui a conversar porque ela não ocupou 1 hora e 10 minutos como a gente faz habitualmente. Portanto, de facto, o espaço desta conversa, também foi só entre meia dúzia de pessoas, mas paciência, mas o espaço desta conversa também só é possível por este cruzamento de perspectivas que são, no fundo, narrativas, só é possível pela forma como a Inês nos comunicou aquilo que tinha para dizer. E eu agradeço-lhe outra vez. Muito obrigada. Mas eu teria gostado que a Inês falasse um bocadinho mais devagar. Sim, eu peço imensa desculpa, eu tenho noção que falo muito rápido e quando estou nervosa falo ainda mais rápido e tento praticar para não fazer isso, mas acabo sempre por me atropelar. E é por isso que só falo 35 minutos, é porque venho ali a correr, sim. O primeiro faz-me sempre confusão quando as pessoas dizem que dispensavam de estar vivos. Eu não conheço alternativas, não é? Mas estou empolgadíssima
com isto, não é? De estar vivo, portanto não compreende sequer o sentimento, felizmente para mim, acho eu, não é? Mas pronto. Eu não percebo- Felizmente para si. Sim, sim, eu estou animadíssima, acho que isto é fantástico. A coisa o problema da antecedência, eu não percebo bem o que é que querem dizer com isto do coisificar, porque isso é mesmo uma coisa que eu acho que é algo que eu acho que o Patočka não faz, não é? Eu acho que ele precisamente está a dizer o mundo não é uma coisa, o mundo não é uma coisa, o mundo não é coleção de coisas. A coisa do problema da antecedência, em que ele diz em que a esfera do aparecer é anterior, é mais no sentido, penso eu, em que ele diz não há, acho que a professora Irene também estava a dizer há bocado, em que é aquilo em que nós já também aparecemos, portanto não há um sujeito transcendental que é anterior à manifestação do mundo, mas antes há esta manifestação do mundo e o nosso aparecer é sempre dado no meio de tudo o resto, não é? E isso é uma coisa que eu acho interessante. Se nós nos ligarmos, tipo, fazemos uma espécie de switch on e nos ligarmos agora à experiência, tipo, o que é que nos aparece? Aparece-nos tudo e é uma confusão, não é? E não percebemos bem o que é nosso e o que é que não é nosso, e eu estou a ver as coisas desta perspectiva, ou as coisas são mesmo assim, e esta pessoa é mesmo assim, ou sou eu que estou chateada, ou não tomei o pequeno almoço. Portanto, há todas... e é isto, portanto, não há uma antecedência do sujeito e não há... É só tudo, experiência, não é? Portanto, não sei se me conseguem explicar o que é que estão a dizer com o coisificar, porque realmente não percebi. Eu queria reduzir, vamos lá ver, eu penso que não disse a palavra, mas eu penso que a anterioridade do mundo, a própria ideia da anterioridade, só é possível ser pensada, no meu entender, como enraizamento e como essa impossibilidade de ter acesso à sua própria origem. Mas, de certa maneira isso mostra que o mundo tem prioridade, não é? Porque nós, quando damos conta, já cá estamos, não é? E o mundo já cá estava. E está bem, de certa maneira, nós também já cá estávamos e não sabíamos que cá estávamos, não é? E portanto eu percebo que há aí uma como é que se diz? Contemporaneidade, não é? Entre a nossa existência e o mundo. Mas é isso, mas não sei se consigo dizer muito mais acerca disto. Obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer uma intervenção. Eu próprio tinha duas pequenas questões a colocar à Inês. A primeira delas diz respeito à recepção do pensamento de Patočka em Portugal. Será que pode falar-nos um pouco sobre o acolhimento do pensamento deste filósofo em Portugal, sobretudo na atualidade? E em segundo lugar, queria perguntar se conhece alguma aplicação específica que o pensamento de Patočka tenha ao âmbito das terapias fenomenológico-existenciais. O pensamento de Patočka participa ou não nesse plano? É convocado, é explorado? Não sei se pode também dizer-nos alguma coisa sobre isso. É tudo. Obrigado. Obrigada, Moisés. Eu não percebi. A filosofias, psicoterapias existenciais? Foi isso que disse? Sim, sim. Terapias fenomenológico-existenciais. Ok. Sobre a recepção do pensamento Patočka em Portugal, na altura em que eu comecei a trabalhar Patočka no mestrado e depois no doutoramento, havia muito pouco. E mesmo até hoje há muito pouco traduzido em português. O professor Pedro Alves, na Faculdade de Letras e na Phenomenon, traduziu 2 artigos de alemão para português, e há uma filósofa do Brasil que muito boa, mas que eu não me lembro do nome, e que fez uma tradução de alguns dos textos, mas de resto não há muito. Houve uma altura em que Patočka estava muito, não é bem na moda, não é? Mas toda a gente falava de Patočka e Patočka, não sei se isso ainda é o caso ou não, não é? E sei que há uma call for papers porque o André me disse, e portanto quer dizer que ainda é relevante, portanto ainda há uma curiosidade, não em Portugal, mas ainda há uma procura, um interesse em falar de Patočka em Portugal, não sei tanto. Não conheço também outras pessoas que estão a trabalhar Patočka em Portugal, especificamente, mas eu por um lado estive fora de Portugal e por outro lado fora do mundo académico até recentemente, não é? Durante estes últimos 2 anos.
Quanto à aplicação da filosofia ou da psicoterapias existenciais, acho que é muito interessante, não sei especificamente se houve essa aplicação ou não. Acho que tanto Patočka como também Merleau-Ponty, portanto, estas ideias, sei que também há psicoterapias que se focam também na nossa corporalidade, não é? No mundo, e que aí a fenomenologia do corpo de Merleau-Ponty é realmente interessante, não é? Este enraizamento, mas não conheço especificamente se há essa aplicação ou não, seria interessante realmente ver, não é? Ok, muito obrigado. Não sei se haverá ainda mais alguém a querer intervir. Então, eu, antes de dizer aquilo que pretendo, quero agradecer à doutora Inês Rodrigues pela conferência que apresentou. Quero agradecer também ao Luís Gabriel Provinciato, ao Ângelo Milhano e à professora Irene Borges Duarte pelo apoio na organização desta sessão. Agradeço também a todos aqueles que estiveram connosco e que proporcionaram esta riquíssima discussão. Todo o material que trabalhamos vai ficar disponível no canal YouTube do Praxis. Eu queria só então recordar que a próxima sessão, como se disse, terá lugar no dia 5 de maio e será uma sessão em que contaremos com a conferência do Dr. Dominique Mortiot, investigador do Praxis. Posso também avançar que a última sessão deste terceiro bloco, que está provisoriamente agendada para o dia 2 de junho, terá a participação da professora Elsa Oliveira Dias, do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, que irá falar-nos sobre o Winnicott. É tudo então. Muito obrigado a todos e até ao mês de maio. Felicidades e saúde. Fiquem bem. Obrigado. Saúde. Tchau. Boa noite. Boa Sim, noite. boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.